Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar aos presentes, né? O nosso presidente, né? Também fazer um registro aqui do nosso conselheiro nacional, o Eduardo Souto, né? Que estou representando aqui a Câmara Especializada do Rio Grande do Sul de Energia Elétrica, no CREA. Bom, aí a foto do cidadão, né? Eu vou falar um pouquinho na atuação do CREA nas inspeções de instalações elétricas e no SPDA, né? Mas o tema, ele é bem abrangente. Tudo está virando eletricidade hoje, né? Eu costumo dizer que eletricidade não tem enganação, não tem meia grávida. Ou está grávida ou não está. Ou tem energia ou não tem. Só que a eletricidade nós temos um problema, a gente não enxerga ela. Mas a gente sente falta quando não tem. Vamos começar. Bom, então como eu estou convidado pelo CREA para vir aqui, né? Vamos começar pelo sistema, né? Então, nós temos o sistema. Sim? Então, nós temos o sistema, né, que tem direto no site do CREA, para quem quer conhecer. Então, tem um decreto, né? E ali está regido o sistema CONFEA e junto os CREAs, né, as competências, tá? Pode ir o próximo. Aqui, então, fala sobre exercício profissional, né? Eu costumo dizer assim, ó, quem está com problema no coração, o que a pessoa faz? Ela procura um cardiologista, né? Ou primeiramente procura um médico e depois procura um cardiologista na especificada do coração, mais um especialista, né? E assim para todas, eu tenho um problema na justiça, eu procuro um advogado. Ele que é uma pessoa devidamente habilitada, preparada para me dar alguma solução, me indicar alguma solução. Assim é na área de engenharia, né? E nós temos o dever, a obrigação de zelar pela segurança e pela prosperidade. E com isso, um registro do devido do profissional é muito importante. Tá? Pode ir para o próximo? Aqui, entrando dentro das inspeções prediais, né? Aí nós temos várias normas, né? Temos a medição de resistência de aterramento, é uma norma, né? O pessoal fala em SPDA, mas envolve várias questões técnicas. Temos a 5410, temos a 14037, temos a 16747, a 5674 e a NR10, uma das mais importantes, negligenciada. Tá? O pessoal faz NR10, o que é NR10? Né? Tem as NR10, NR33, NR... Várias normas importantíssimas e que quem vai prestar serviço, alguma atividade dentro de uma edificação, alguma instalação, tem que estar preparado. E quem vai cuidar para preparar dessa norma é o profissional devidamente habilitado, que ele vai verificar, vai conduzir o processo adequadamente. Pode ir a próxima? Aqui nós temos, né, a 5674, manutenções de edificações, né, pegando pontos que elas tratam por SPDA. Ela cita pontos sobre inspeção do SPDA, recomendações, né, o responsável pela inspeção. Uma coisa bem clara que tem que ser, a norma, por exemplo, do SPDA, são dezenas e dezenas e dezenas de páginas. É uma norma complexa. Então, quando eu for no especialista, eu vou no cardiologista para fazer. Porque se for mal feito, der um sinistro, uma edificação, a seguradora pode embargar, não pagar o seguro. Porque o laudo não foi correto, existem problemas, vícios na obra, e que muitas vezes uma inspeção visual ou uma inspeção, um laudo mal feito, não registram e não acusam. E pode dar um problema grande. Né? Então, pode voltar ao anterior? Então, temos a 5419, né, que ela estabelece critérios, laudos. A 5410, baixa tensão, é uma norma muito criteriosa. A proteção contra choques elétricos, né? Implementação de dispositivos diferenciais, né? Proteção contra sobrecorrente, instalação, manutenção e inspeção, documentos e laudos, prontuário. Quem fala em prontuário? Prontuário elétrico. Quantas vezes é mexido na originalidade elétrica de um prédio? É alterado características originais. Projetista, se eu faço um projeto de um prédio na parte elétrica, se alguém for lá e mexeu nas características originais, eu deixo de ser responsável.
porque foi alterado, é o carro que foi rebaixado, ele já mudou as características originais da fabricação, né, ou de projeto. Pode ir a próxima? Então, aqui indo para um relatório de inspeções, isso aqui é bem recente, até eu solicitei ao gerente de fiscalização do CREA, o engenheiro Sidney, e ele me passou na parte de eletricidade, né, as fiscalizações, né, então ali temos a taxa de regularização, a taxa de obrigado, melhorou. Taxa de regularização, a taxa de empreendimentos irregulares, né, a regularização. Então, as RTs que foram verificadas, fiscalizadas, se gerou um auto de infração, profissionais e outros, registros da RT após a fiscalização e remessa a outros órgãos. É importante, né, 99 casos que foram regularizados. Né? Então, está se prestando um auxílio à comunidade, né, evitando possíveis problemas, mitigando riscos. Né? Pode ir a próxima? Aqui, então, a proteção à sociedade, né, as atividades de engenharia fiscalizadas na parte elétrica, né, 2.159, isso é o período do início do ano até agora, agosto. Então, atividades que foram regularizadas, 34, empreendimentos fiscalizados, 350, né, então, dentro disso ali, as irregularidades constatadas, 224, né, e municípios com ação de fiscalização foram 15, e agentes fiscais foram 11 utilizados nesses casos específicos. Pode a próxima? Bom, aqui nós temos dois modelos, tá, de fiscalização que envolve aqui para uma rede hoteleira e para condomínios, tá? Que é o termo de requisição de documento de providência. Então ali são os fiscais, né? O que eles, a princípio é um checklist que eles vão olhar no local, né? Então temos ali isso. Vão olhar vários aspectos, né? Laudo das instalações elétricas. Né? Opa, um laudo das instalações elétricas. Eu vou assinar um documento elétrico, né? Uma avaliação elétrica, pode ter uma cerca dando choque, várias situações que eu tenho que mitigar e tenho que documentar. Então, a avaliação, ela é profunda e técnica, é uma responsabilidade muito grande, porque eletricidade não se enxerga. Eu não estou enxergando uma rachadura, é diferente, não estou enxergando um vazamento. São fatores diferentes e tem que ter uma especialidade. Tá? Então, ali, geradores, né? Vários pontos são checados. Lógico que no ato contínuo, essa fiscalização já vai ver outras áreas também. Tá? Aproveita a fiscalização. Então, é para vocês terem uma ideia da abordagem. A próxima? Aí é preenchido o nome, o agente fiscal, é dado um prazo, né? Nada é feito assim intempestivamente. Tá? Aqui também tem outros, né? Então ali, ó, manutenção da subestação de energia, manutenção dos geradores, inspeção das instalações elétricas. E hoje nós temos painéis solares, locais de carregamento de veículos. Muitos prédios não estão preparados para novas tecnologias que estão surgindo. E aí, temos que ter o cardiologista junto. Ele tem que estar avaliando, ver, será que essa instalação foi dimensionada, ou ela está preparada para me agregar esses novos acessórios? E não são acessórios, cargas pequenas, são cargas grandes e complexas. Tem que ser feita uma análise criteriosa. Dentro desse rol de fiscalizações, tá, eu filtrei, e aí, da parte da eletricidade, então, em baixa tensão foram 1.133 fiscalizações, o PPCI dentro da parte elétrica foi 1.171, o SPDA foi 733 vezes, geração de energia, né, geradores, né, 382 vezes, subestações, 304, equipamentos mecânicos, eletromecânicos, né, onde tem geradores elétricos, 223 vezes, aí gerador de energia elétrica que dá para somar junto ali, mais 145, sonorizações, 177 vezes. Sonorizações, Renê? Sim. Sonorizações é importante. É feito vários puxadinhos, vamos dizer assim, instalações provisórias e que muitas vezes podem levar a acidentes. Tem que ter alguém cuidando se aquela extensão foi puxada, se a instalação está dimensionada corretamente, que é uma coisa provisória muitas vezes. E volta e meia,
a gente vê na notícia acidentes, né? Agora, se tem um profissional, como eu digo, um cardiologista, cuidando do coração, vamos dizer, da instalação, a probabilidade de ter algum acidente cai muito. Nós estamos preservando a sociedade, né? Evitando de uma criança caminhando no meio de uma coisa que é para ser uma festa, pega num fio alguma coisa, um problema, e está feita uma tragédia. Então, é feito um trabalho grande isso aí. Painéis de medição, né? Mais 189 vezes a aplicação. E aí, vamos lá. Importância da segurança elétrica. E eu vou dar um foco em prédios, em situações de edificações, né? Então, o síndico, o proprietário da edificação, ele é responsável. Ele tem grandes responsabilidades pelo ativo que está nas mãos dele. Criminais, né? E se ele não sabe o que ele tem que fazer, ele vai lá e procura o cardiologista, procura o profissional devidamente habilitado, o que tem competência para exercer a atividade, né? Ele tem que saber o que ele está fazendo. E aí ele vai se aconselhar devidamente com esses responsáveis. Pode a próxima? E aí, ó, eletricidade mata. Pode a próxima? Ó, homem morre em decorrência de choque elétrico em Cruzeiro do Sul. Homem leva choque e cai de altura 2,5 metros a instalar refletor em prédio. Jardineiro morre eletrocutado após motosserra atingir rede elétrica em Ribeirão. São casos assim, ó, bota no Google ali, rapidinho, tu acha vários casos de acidente. É muito rápido. Cheio de casos em eletricidade. E tem uns que são assim notórios, né? Os casos. E por pura negligência. É um barato que sai caro depois. E quem vai responder é o proprietário da edificação, o responsável pela edificação, né? Aqui, ó, esses casos eu presenciei, né? Aqui temos um incêndio de grandes proporções. Aqui outro, isso é tudo em Porto Alegre. Aqui outro incêndio, tudo centro de Porto Alegre. Aqui é um estado de um call center. Quando dá um incêndio, o pessoal começa, quem que é o responsável? Onde é que está ligado o quê, no quê? Tem um prontuário elétrico? Tem um diagrama unifilar? Como é que está ligado essas conexões? Começa a se fazer perguntas, mas ali já é tarde. Já tinha que ter sido pensado antes. Um profissional tem que ter pensado nessas situações. E cura do engenheiro é importante. Aqui tem mais casos, ó. Incêndio residencial em São Paulo, incêndio em prédio Gama, Distrito Federal 2020. Aí aqui até uma informação da Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos Elétricos, né, a Bracopel. Mais de 50% dos incêndios ocorridos em casas ou apartamentos em 2020 resultaram de sobrecarga no sistema elétrico. Aquele puxadinho que vai se fazendo, vai se colocando numa tomada, vai se puxando numa extensão, né? E aí quem olha faz uma inspeção visual, tá bom, tá lá meu parecer, tá adequado. Muito cuidado no documento, no papel que se escreve. Tem que ter muita responsabilidade. A cidade não se vê. Importante. Então, mais de 50% dos incêndios ocorridos em casas ou apartamentos de 2020 resultaram em sobrecarga. Foram registrados no país 583 incêndios por sobrecarga, com 26 mortes. Opa, está morrendo gente. Isso é só um número aqui que se conseguiu apurar. Desse total, 309 incêndios ocorreram em casas e apartamentos, resultando em 23 mortes. Esses exemplos reforçam a importância de uma manutenção elétrica adequada e regular em condomínios para prevenir acidentes e garantir a segurança dos moradores. Os condomínios hoje, eles estão virando cidades, mini cidades, né? Tem de tudo dentro de um condomínio. Tem geradores, tem sistemas de solares, carregadores veiculares, né? Sauna, piscina térmica, iluminações especiais, jardinamento, cerca elétrica, né? Aqui, ó, você sabe o que tem no prédio? O elevador, painéis de energia, tem gerador, subestação de energia, cerca elétrica, alarmes para raio. Quem que cuida disso aí? Qual é o profissional que ele conhece, sabe o que tem, sabe qual é o fenômeno, sabe avaliar, sabe a engenharia, sabe avaliar as normas do que está acontecendo. Ele não está lá olhando, tá, o que está acontecendo? Não. É muito sério, muito responsável o momento que a gente assina um documento,
ou faz um acondicionamento elétrico. Subestações. A subestação no prédio. Bah, aquela caixinha está fechada e eu não entro, ninguém sabe nada do que tem lá dentro. Ou o síndico, normalmente, bah, se der para mim tirar lá de dentro, eu ganho uma área lá para mim guardar alguma coisa. E normalmente vira depósito. De vassoura, de produto de limpeza. Hã? O pessoal está rindo aqui, porque deve conhecer alguns lugares assim. Tá? Então, era muito comum. Então, ali, ó, que na subestação, né, é super recomendável, para não dizer que é obrigatório, contratar um profissional devidamente habilitado, que saiba o que está fazendo, saiba como entrar dentro de uma subestação, esteja habilitado, preparado para entrar dentro de uma subestação. E ele vai fazer uma inspeção. Que inspeção que ele vai fazer? Ele tem que ter um conhecimento. E é antes de fazer, será que o proprietário, será que o parecer, o laudo, você sabe se aquela subestação é do condomínio ou não? Será que é responsabilidade da concessionária de energia ou não? As pessoas não sabem. Estão lá com aquela caixinha fechada lá dentro do prédio lá, e Deus me livre de algum problema. Então um finge que não sabe, outro finge que não vê. É uma situação importante que tem que se cuidar. Então o profissional tem que estar atento para isso ali. Né? Eu tive uma inspeção numa semana, foi lá a mufla trilhando, um prédio novo. Mufla é um cabo de alta tensão isolado chegando na subestação. Está ali, aquilo ali, qualquer momento pode estourar. Né? Ninguém sabe nada, ninguém viu nada, está ali, uma hora vai estourar. Onde é a próxima? Aqui, ó. Aqui é um ambiente, né? Uma foto da internet, foto bonita, né? Tá tudo limpinho, ajeitadinho, né? Aí tá os cabos de baixa tensão, né? Tá as chaves, facas em cima, né? Bom, será que uma inspeção visual já basta? Tá? São perguntas que eu vou fazendo, né? Poxa, tem muita engenharia aí, tem muito cálculo aí. Proteção, relés, né? Dá um choque elétrico, alguma coisa, desligou a proteção adequadamente, as proteções estão funcionando. São perguntas que vão fazer. Vamos se responsabilizar por um laudo de uma edificação sem olhar isso aqui? São perguntas que podem ser feitas. Pode a próxima? E aí, SPDA. Então, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Eu, no tempo de estudante, um professor pegou e me disse, não, é melhor não ter um SPDA do que ter melhor não ter um mal instalado, que não é feito manutenção, do que ter um sistema inapropriado. Quer dizer, eu tenho uma situação que eu acho que vai me proteger, a edificação, e não, está me causando problema. Então, a manutenção do SPDA é importantíssima, né? A inspeção, né? Como garantir que ele está funcionando corretamente, né? Não é simplesmente vai lá, faz uma inspeção visual. Existem normas para fazer a inspeção, existem normas para fazer a medição correta, procedimentos, né? Olha a próxima. Aqui raios, né? Aqui foi do INPE, né? Uma foto que tiraram, né? Aqui no Brasil, né? Então para ver ali o sistema nos prédios funcionando, né? Tá ativo funcionando. Agora dá um sinistro numa edificação, aciona o seguro tem um laudo, está corretamente o equipamento está corretamente instalado, manutenção ok, aí vão ver o laudo, tem problema no laudo, ou a própria seguradora, dependendo do montante, pega e contrata um laudo para verificar. Começa a dar problema. Não foi instalado daqui a pouco instalaram algumas antenas em cima no prédio. Foi feita a instalação correta, elas estão aterradas corretamente. Avaliações que têm que ser feitas para o profissional. Olha a próxima. Aqui, ó. Então, a 5419, que é uma norma pesada, muito complexa, né? Ela, inclusive, comenta, né, que o laudo ele tem de 1 a 3 anos, né, para a grande maioria das edificações, né, em partes industriais, o SPDA deve ser feito a cada 3 anos, porém, existem edificações que o laudo deve ser realizado anualmente. Conforme o grau da instalação ou não, a periodicidade aumenta. Né? Se ocorrer alguma coisa na edificação, alguém tem que ir lá olhar. Tem que ter um olhar técnico para ver o que está acontecendo, se está em condições ou não, se tem que medir novamente. Né? Pode a próxima. Cercas elétricas. Isso aqui eu vejo assim, é só sair no centro ou nos bairros e ver o festival de cercas elétricas. É uma coisa importante, a nossa segurança. Mas eu sempre digo, liberdade rima com responsabilidade. Se eu for instalar um fio elétrico com energia,
eu tenho que ter garantias que isso vai ser feito de uma maneira apropriada e correta. Senão eu vou causar problemas. Então, olha, a próxima. Aqui, ó, acidentes com cercas energizadas estão entre as principais causas de choque elétrico. Está na internet, ó, Tribuna Hoje. Tá? Simplesmente consulta no Google, lá começa a aparecer os acidentes. Né? Isso o que aparece, o que a gente enxerga, o que não é filtrado das informações. Né? Então, muitas coisas são negligenciadas. Dá um problema numa cerca elétrica, uma criança tomou um choque num condomínio. Quem que vai ser chamado para responder? Existiu um responsável? Eu já vi casos de recomendação, contrata um profissional devidamente habilitado. Não, é o Zé que faz a manutenção. Pede para ele uma documentação. Não, ele já me informou que ele vai ter que fazer um monte de correção para poder me dar essa informação, para poder me dar esse documento. Opa, vocês estão vendo a importância de uma anotação de responsabilidade técnica? O profissional devidamente, o René não vai assinar um documento sem ele ter certeza que vai estar ok. Então, muitas vezes, o barato ele pode custar caro e pode custar vidas. A gente tem que ter muita atenção nisso. Subestações, eu estava observando a apresentação do engenheiro Colares. Subestações de energia. É muito comum elas estarem dentro de uma construção, uma edificação, e ter os ralinhos pingando em cima de transformadores, infiltrações. Que baita problema que nós estamos causando. Vai queimar o ativo elétrico, muitas vezes o ativo é da concessionária, a concessionária ela vai dizer, foi causado um dano por uma infiltração, um dano indireto no meu equipamento. E o proprietário da edificação deveria ter garantido que não tivesse vazamento. Então, olha quantos danos vão acontecendo. Vai ter falta de energia, vai ter prejuízo, vai ter que indenizar o equipamento. Várias questões. Porque não se cuidou um vazamento, porque não se fez uma inspeção no ativo elétrico. Então, tudo é interligado. A engenharia é interligada. Não tem uma coisa separada da outra. Aqui, então, observação, né? Porto Alegre. Né? Então, Porto Alegre tem uma lei, né? E aqui ela fala vários documentos sobre uns requisitos, né, para te sair instalando do cerca elétrica. Condomínios grandes, gigantes, simplesmente sai passando cerca elétrica para tudo que é lado. Não existe critérios. Dá um evento, dá algum acidente. Né? Não podemos deixar isso acontecer. Temos que ter uma pessoa, um profissional, cuidando que cai galhos, chove, vários fatores acontecem numa instalação. E muitas vezes tem que ter sido feita uma manutenção periódica. Né? Temos que ter esse olhar atento. Né? Aqui, né, a NBR, né, 5674, né, então essa norma fixa os procedimentos e orientações para a organização do sistema de manutenção de edificações. Ficou errado ali. A norma relacionada a seguir contém dispositivos que, ao serem citados nesse texto, constituem prescrições para essa norma. Então, várias coisas, né, que é o processo de melhoria contínua e documentação. Muitas vezes, uma edificação troca o síndico. Né? Não fica um histórico do que foi feito da manutenção corretiva ou preventiva, ou qualquer manutenção, ou qualquer alteração das características originais elétricas da edificação. São feitas alterações e não são documentadas. É importante seguir esse ciclo de documentação. É importante ter os profissionais ali documentados. O prontuário elétrico, é importantíssimo ter o prontuário elétrico. Né? Vai fazer uma inspeção, que dê o prontuário elétrico. Opa, o que o René está perguntando? O que o René está falando? Será que os equipamentos de proteção individual que o eletricista que está utilizando na manutenção da edificação são apropriados para a tarefa? Está registrado esses equipamentos que eles estão usando, estão fazendo medição? Vai longe o questionamento. E isso, um profissional que conhece, que sabe, o cardiologista, que eu digo, ele vai saber o que tem que cuidar e recomendar. É importante esse cuidado. Na próxima. Bom, eu quis dar assim, um impacto para saberem como a área elétrica ela é muito, muito importante. Né? A gente tem que ter muita segurança, critério, né, para atuar, para trabalhar. No momento que a gente faz uma avaliação, um laudo de qualquer coisa que dentro da nossa atribuição, dentro da nossa área de conhecimento, tá? Isso que eu quero deixar bem claro,
né? Aquela pessoa ela tem que se responsabilizar e saber o que está fazendo. É bem como eu falei, liberdade rima com responsabilidade. E tudo que tu fizer escrever pode ser cobrado depois da pessoa seguidamente. Está ali meu e-mail, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, estou à disposição para ajudar. Tá ligado já? Oi. Então, o SPDA, a partir que os bombeiros, do tempo que os bombeiros deixaram de exigir para o PPCI, sendo um projeto complementar do PPCI, acabou as empresas deixando de ser utilizado. O que a legislação fala assim, sobre a obrigatoriedade de instalação em prédio residencial, por exemplo? A 5419, ela é bem clara no que tange aos riscos e avaliação. Cabe ao proprietário da edificação, se ele tiver dúvidas, não souber, né, contratar um profissional devidamente habilitado, que vai analisar a estrutura e vai fazer a avaliação de risco e indicar a proteção necessária e adequada para a sua edificação. Tá? É essa o segmento. Ele tem que avaliar a norma. A norma ela tem os procedimentos, né, da edificação. Tá? Aí ele vai documentar, fundamentar tecnicamente, embasado na norma, com o laudo, o documento técnico necessário. E vai emitir a devida anotação de responsabilidade técnica. Lembrando que eu falei, liberdade rima com responsabilidade. Então, se a pessoa diz, não, lá não precisa, contrate alguém que faça a devida avaliação, fundamentada tecnicamente, documenta-se. É um critério que eu imagino e penso que seja o mais correto possível. A gente tem que agir de maneira justa e perfeita. Não podemos agir de qualquer maneira. Tá? Mais alguma pergunta? Antes, quando tinha a exigência, estava muito bom os controles. Hoje em dia, eu acho que tem que reforçar isso aí e enviar para a Câmara Elétrica alguma coisa. Hoje em dia, qualquer um faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Gambiarra, paga algum e não faz, qualquer coisa. Então, acho que tem que chamar a Câmara Elétrica para poder atuar mais forte nisso aí. Está muito leve isso aí. Eu, como conselheiro da Câmara de Engenharia Elétrica, tá, a gente trabalha forte, tá, e a gente tem leis, usos e costumes, e a gente tem que respeitar regulamentos e ordens, tá? Ordens que eu digo são as normativas exigentes. Né? Nós não podemos estar entrando em outras áreas de conhecimento que não sejam as nossas específicas. Tá? Então, tudo que é possível ser feito dentro de uma legalidade é feito atuação. Tá? Então, tem que ter muita responsabilidade. E como eu falei antes, liberdade rima com responsabilidade. Se alguém emitir algum documento e não tiver o conhecimento comprovado, pode ter problemas, porque ele está se metendo em alguma coisa que não conhece. É aquela história. Um médico, a pessoa vai num cardiologista, pode ir num médico generalista. Ele pode até fazer algumas recomendações, mas o mais certeiro é no cardiologista. Não estou dizendo que o outro também não possa, né? Mas dependendo do grau, da complexidade, sempre é importante. Tá? Próxima. Bom dia. Eu gostaria de saber se tem algum critério recomendado, por exemplo, numa inspeção de nível 1, que os engenheiros civis e arquitetos fazem uma edificação, tá? Existe algum critério recomendado ou padronizado? Normativo não tem, né? De recomendação nesse laudo de inspeção 1 para um laudo elétrico, para um laudo de SPDA, ou é na própria experiência do perito que faz a avaliação inicial ali, o nível 1 de inspeção? Olha, se eu vou fazer um laudo, um documento técnico, eu vou estudar a estrutura elétrica, vou fazer um estudo. Né? Fazer um laudo olhando, e como eu falei, eletricidade não se enxerga.
Tu pode fazer um laudo e dizer, olhar, ali está organizado aquele painel de energia, tá, os fios não estão jogados no chão. É uma inspeção visual, rasa, ela não é profunda. Se tu quer fundamentar o teu documento técnico, tá, ele vai ter um embasamento técnico. Agora, se tu fizer ele raso, ele também é frágil. Tu não tem muito como sustentar ele, porque tu fez uma inspeção mais leve, vamos dizer assim. Então, cada finalidade de inspeção tem o seu objetivo. Você quer fazer um documento mais assertivo, mais fundamentado. É isso. Tu quer ir no médico? Vai no médico. Quer ir no cardiologista? Vai no cardiologista. Eu procuro fazer essa analogia para o pessoal entender. Então, uma coisa é fazer mais generalista, outra coisa é mais focada. Então, é mais destino certo na hora do documento. Então, uma coisa é tu olhar, outra coisa é tu avaliar, medir. Se eu vou fazer uma avaliação, uma inspeção visual, é difícil. Como é que tu vai saber se está com sobrecarga aquele painel? Como é que tu vai saber se as tomadas não estão com problema, se não estão com ponto quente? Como é que tu vai dar um laudo? Como é que tu vai dar um parecer assim com uma inspeção visual? Lembrando, tem que ter bastante responsabilidade no documento que tu está escrevendo. Foi passar no termovisor? O que será que foi feito? O termovisor é visual. Então, temos que ter cuidado no documento que estamos emitindo. Eu acho que tem que ter uma sinergia, uma parceria, porque são engenharias que estão todas interconectadas. Nós somos engenheiros e nós temos que trabalhar juntos, né? Cada um auxiliando na sua parte. E juntos nós vamos garantir uma segurança e uma confiabilidade melhor para os nossos clientes e nossos consumidores. E somos nós também, nossa sociedade. Alguma outra pergunta? Alguma colocação? Eu acho que, é isso? acho que deu nosso tempo. Muito obrigado.